Olá, eu sou a professora Fernanda, eu trabalho na Escola Isapedone, que pertence à rede municipal de Orleans. Eu vou apresentar então um trabalho que tem como eixo temático relatos de práticas de ensino para a educação básica, intitulado Sequência Didática Jogo Boliche. Eu trago como introdução uma foto feita durante a realização do trabalho. E na foto nós vemos então o jogo, que foi o grande desafio. Ou seja, esta sequência didática ela foi desenvolvida durante as aulas de português e matemática e ela foi um trabalho realizado durante o curso PENAIC, onde os professores da rede municipal participaram. E o desafio era utilizar um jogo para criar essa sequência didática interdisciplinar. A sequência abrange então as disciplinas de português e matemática, como já falei anteriormente, é realizada numa turma de segundo ano do ensino fundamental que tinha entre 7 e 8 anos. Quanto ao objetivo da prática, eu dividi em duas partes. Objetivos de aprendizagem de matemática, que são elaborar procedimentos de cálculo mental, resolver e elaborar problemas a partir do jogo, registrar e interpretar dados em tabela e gráfico, usar diferentes estratégias na resolução de problemas. Os objetivos de aprendizagem de português: identificar a função da leitura de um texto instrucional, compreender textos lidos por outras pessoas, apropriar-se das características centrais desse gênero textual, produzir texto coletivo tendo o professor como escriba, falar e ouvir em diversas situações nas quais faz sentido expor opiniões, ouvir com atenção, sintetizar ideias, defender pontos de vista e replicar. Metodologia: foram feitos questionamentos sobre o jogo, produção de texto inicial, solicitar a produção das regras do jogo, como as crianças imaginassem que fosse, leitura da história do boliche, a leitura das regras do jogo, jogar em duplas, preencher a tabela com a pontuação durante o jogo, construir um gráfico a partir da tabela e a produção coletiva do texto de instrução do jogo boliche. Recursos didáticos ou pedagógicos: lápis, borracha, caderno, jogo, o jogo de boliche, cópias da tabela e molde do gráfico. E vamos então aos resultados. Como já falei, trabalhei a sequência com os alunos de segundo ano e iniciei então fazendo alguns questionamentos e também mostrando o jogo como aparece aqui na foto. A escola tinha esse jogo, mas muito tempo guardado. Os questionamentos foram esses, se as crianças conheciam o jogo, se já tinham jogado, se sabiam a história do boliche, do jogo, de que forma o jogo é organizado e tal. Apenas 2 alunos disseram que nunca tinham jogado. 2 meninos disseram que já foram no boliche de verdade. Combinamos então que todos falariam ao levantar a mão, porque a gente sabe que na hora dos questionamentos a maioria quer falar e falam todos ao mesmo tempo. Conseguimos seguir então nesse ritmo onde cada um foi falando. Mas ao final eu percebi que eles queriam mesmo era jogar. Então eles não deram muita importância para as perguntas como a história do boliche, Mas eu tinha que dar continuidade à sequência, então segui
pedindo para que eles escrevessem um texto, então, instrucional, ou seja, um texto onde eles explicariam como se joga o boliche, e depois disso, então, jogaríamos. Lembrei-os do texto instrucional que já havíamos trabalhado durante o jogo dominó, e todos escreveram, então, o seu texto. Como tarefa, pedi que trouxessem, no dia seguinte, um texto instrucional qualquer. Aqui eu trago, então, uma foto de uma produção de um aluno que tinha um pouco de dificuldade ainda na escrita, né? Ainda não estava totalmente alfabetizado, mas em nenhum momento ele deixou de fazer. Aqui eu tenho a foto de outro texto, né? Podem notar que a criança já coloca título, letras maiúsculas, então esse tipo de texto a gente já havia trabalhado anteriormente. No boliche há 10 pinos e uma bola, e pode ter até 2 jogadores. Ganha quem derrubar mais pinos, pode começar a jogar. Ou seja, a criança ela não sabe ainda, nem sabe todas as regras, mas ela já conhece o texto instrucional, né? Aqui temos outro. Jogo boliche. Tem que ter 10 pinos, tem que ter uma bola, não pode trapaçar. No caso, trapacear, né? Fazer com calma. Ganha o jogo quem derrubar mais peças. Tem que ter 2 jogadores. Tudo isso sem a criança conhecer todas as regras do jogo. Apresentei em seguida, então, um texto instrucional com as regras do boliche. No caso, eu li para eles, né? E em seguida formamos duplas para jogar o boliche. Mas antes deles jogarem, eles receberam uma tabela para anotar os nomes dos participantes, para que na hora do jogo conseguisse anotar então os pontos obtidos. Aqui estão eles jogando a tabela lá no quadro. No dia seguinte, preenchemos um gráfico a partir dos valores obtidos na tabela do jogo do dia anterior. Eu observei que, como eles haviam preenchido tabela já em atividades anteriores, então nenhum aluno teve dificuldade nesta atividade. O gráfico, alguns precisaram de orientação, mas a maioria também não precisou. Depois fizemos então a formação de grupos para analisar os textos que eles haviam trazido de casa, os textos instrucionais, né? Foram trazidos, como podemos ver na foto, manuais de instrução de aparelho eletrônico, receita, e em maior quantidade então apareceu bulas de remédio. Eu também entreguei a cada um uma cópia explicando o que é um texto instrucional e com 2 exemplos, um era de receita e o outro de regras de jogo, para que eles colassem no caderno e usassem quando tivessem dúvidas. E encerrando então esta sequência didática, fizemos uma produção coletiva do texto de instrução do jogo boliche. Temos aqui então a cópia de uma das alunas no seu caderno. O texto ele foi sendo feito pela turma junto comigo. Eu fui escrevendo no quadro e depois então os alunos copiaram em seus cadernos. E ficou assim, ó. Regras do boliche. O jogo tem 10 pinos e 10 jogadores em cada partida. Cada jogador tem 2 arremessos e cada pino derrubado vale ponto. Se derrubar todos os pinos, faz strike.
ganha o jogo quem fizer mais pontos. Então, um texto bem resumido, mas foi como a turma decidiu fazer. Aqui mais uma fotinho, então, dos alunos jogando, arrumando com todo cuidado e mostrando que eles gostaram muito do jogo. E concluindo, os objetivos foram atingidos, os alunos aceitaram o desafio e realizaram todas as etapas da sequência, desde a produção inicial, a interação, comandos do jogo, preenchimento da tabela e do gráfico e também a produção final, que foi aquele último texto ali que eu apresentei. Mesmo os que não estavam totalmente alfabetizados entenderam o que é um texto instrucional e produziram o seu. Eu quero aqui agradecer então pela participação, pelo convite do Edivaldo. Espero ter contribuído muito nessa mostra docente, né? E parabenizá-lo pelo trabalho desenvolvido. Quero também destacar que fui professora do Edivaldo durante as séries finais do ensino fundamental e que desde sempre foi um aluno bem dedicado. E obrigada.